Devoção a Nossa Senhora do Trabalho. Hoje nós vamos conhecer este bonito título de Nossa Senhora e para isso eu vim aqui na paróquia Nossa Senhora do Trabalho conversar com o Padre Antônio Viana e conhecer um pouco mais da vida de fé desta comunidade, também do sacerdote. Padre Antônio, muito obrigado por me acolher aqui na paróquia. Muito bom, Marcos. É uma alegria estar então contribuindo um pouco para que mais pessoas conheçam esse título de Nossa Senhora, que dá nome aqui a este santuário, cuidado pelos Padres Servos da Caridade, este ano fazendo 70 anos. Padre, evidentemente que nós não podemos deixar de falar do Papa Francisco. Nós estamos gravando este vídeo no dia 22 de abril, um dia depois de sua morte. Mas, em vez de perguntar assim de legado, eu gostaria de perguntar mais uma visão pessoal sua. Se o senhor teve alguma chance de conhecê-lo pessoalmente, ou daqui a pouco a sua experiência, que é a visão do sacerdote em relação ao Papa, talvez seja um pouco diferente da do leigo em relação ao Papa, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco. Bom, eu diria que o primeiro contato que eu tive com o Papa, na verdade, não foi um contato direto, apenas o ouvia, né? E durante o acontecimento de Aparecida, em 2007, né? Na conferência dos bispos latino-americanos e caribenhos, né? Ali em Aparecida, que o Papa Francisco era um daqueles que participavam desta grande conferência. Como cardeal. Como cardeal. O cardeal Jorge Mário Bergoglio, né? Cardeal arcebispo, né, da Argentina, e também pelo fato dele ter sido um dos redatores do texto final do documento de Aparecida, que hoje nós temos em mãos, né? Digamos que a partir dali eu conheci o Papa Francisco, né? E depois que ele foi nomeado, que ele foi eleito à Cátedra de Pedro, então a gente passou a acompanhá-lo mais de perto. Até porque também, depois que ele foi eleito Papa, a gente descobriu que ele tinha um grande conhecimento na área de educação. Inclusive, alguns escritos dele eu utilizei muito na formação dos nossos professores, aqui no Colégio Guanera, lá no colégio que eu estava em Brasília na época, né, em que ele foi eleito Papa. Então, alguns desses primeiros livros dele que saíram, eu utilizei na formação dos nossos professores, porque eram textos verdadeiramente ricos. Então, o conhecimento do Papa, assim, em termos gerais. E tive a oportunidade de me encontrar pessoalmente com ele no Vaticano. E como é que foi esse encontro? Foi muito interessante porque... Quando que foi? Isso foi no ano de 2018, né? No mês de abril, justamente no mês de abril, que agora são 7 anos, eu estava no capítulo geral da congregação, né? Eu participava do capítulo geral na Itália, e então nós tivemos um encontro com ele, e nesse encontro a gente pôde apertar a mão, a gente pôde ouvi-lo, né? Bem de perto. A gente pôde sentir a presença dele muito próxima da gente. E foi os encontros, assim, digamos, que eu tive com o Papa Francisco. E o senhor falou do evento de Aparecida, quando o Papa era Bento XVI, teve a oportunidade de conversar com o Papa Bento naquela ocasião ou não? Não tive. Eu não tive a oportunidade de conversar com o Bento, não. Inclusive, como não tinha nenhuma participação direta na conferência, né? A gente vai mais por curiosidade, por interesse, por estar envolvido com aqueles interesses da igreja, mas aí eu não tive essa oportunidade de estar com o Papa Bento. Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre aqui a comunidade de Nossa Senhora do Trabalho. Eu queria começar falando então nesse título de Nossa Senhora, Padre. Explica um pouco de onde é que ele surgiu, porque é um título que eu não me lembro de outro lugar que tenha esse título de Nossa Senhora do Trabalho. Engraçado que esse título de Nossa Senhora do Trabalho surgiu na França, né? Ele foi utilizado na França, eu agora não me recordo bem
o local da França em que ele era utilizado e usado, evidentemente, como aquela que protegia aqueles trabalhadores da França, muitas vezes na época, não como na época atual, que eram explorados, em que eles tinham grande dificuldade de emprego, onde não havia uma condições financeiras como existe hoje a condição financeira da Europa e da França. Então, um sacerdote usou como título de Nossa Senhora, ela que é mãe dos trabalhadores, né? Então, Maria, mãe dos trabalhadores. Originalmente o título surge nessas condições. Um pouco lá adiante é que então fica Nossa Senhora do Trabalho, né? Quando São Luís Bonella, o nosso fundador, ele então toma esse título e transforma Nossa Senhora do Trabalho como a principal padroeira, né, da sua congregação. Junto com Nossa Senhora do Trabalho, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. É tão tal que ele funda a congregação feminina e dá o nome à congregação feminina de Filhas da Mãe da Divina Providência, né? De forma que, no que se refere assim mais ao cotidiano das devoções de São Luís Bonella e das casas que ele funda, é esse título de Nossa Senhora do Trabalho. Ele constrói uma capelinha numa cidade italiana que fica no norte, chamada Novo Colônio. Lá tem a capelinha original do próprio São Luís, juntamente com alguns trabalhadores, inclusive bons filhos, como eles chamavam, que eram trabalhadores com problema de deficiência mental, trabalhadores com limitações, né, mentais, e ele trabalha juntamente com essa gente, e daí surge uma grande obra que hoje tem lá, e surge também a capelinha. Está lá a capelinha que ele fez, e ali ele colocou uma imagem de Nossa Senhora do Trabalho, e a partir daí então as outras casas e aos poucos que foram sendo fundadas trouxe para si esse título. Quando nós chegamos aqui em Porto Alegre no ano de 1955, mais ou menos, por ali, um pouco antes disso, né? Nós chegamos aqui em Porto Alegre, em 47 chegamos em Santa Maria. Depois de Santa Maria viemos para cá, em 1950. E então, quando surgiu a ideia de construir o santuário, na época, o padre disse, vai ser o santuário de Nossa Senhora do Trabalho aqui no Brasil, esse local, paróquia, né? E de fato, nós temos hoje este grande santuário, ele foi elevado em 1987 à categoria de santuário, na época era Dom Cláudio Córdova, Dom Cláudio Córdova, né? Foi elevado à categoria de santuário, e então, a partir dali, a gente começou um trabalho de novenas, onde começamos a difundir, portanto, esta devoção à Nossa Senhora do Trabalho. E sua festa não podia ser diferente, o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, né? E hoje nós temos um pequeno santuário, não é santuário, porque é uma capela em Capão da Canoa, que é Nossa Senhora do Trabalho. Nós temos uma comunidade da paróquia São Paulo Apóstolo de Canoas, que é Nossa Senhora do Trabalho. Nós temos uma capela no Mato Grosso, que é Nossa Senhora do Trabalho, e agora tem uma capela no Mato Grosso do Sul, provavelmente algum gaúcho, que era daqui dessa região, e que ajudou a fundar a capela Nossa Senhora do Trabalho em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Inclusive, ele está em contato conosco, nos pedindo algumas orientações, textos e etc., para que também seja colocado lá essa devoção com o povo mato-grossense. Padre, aqui então, dia 1º de maio é um grande dia festivo, então é tempo de novena, é um tempo bem agitado aqui para a comunidade, né, Padre? Exato. E essa devoção, com certeza, o senhor já teve muitos relatos, né, de pessoas que vêm aqui buscar graças em relação a esta dimensão da vida, né, a dimensão do trabalho, do emprego, que o senhor poderia partilhar algumas. Sim. Nós temos várias pessoas que hoje relatam graças recebidas, principalmente graças relacionadas a emprego.
não é? Então muita gente que durante a novena estava desempregado, numa situação angustiante, porque são pai de famílias, mãe de famílias, precisavam, estavam com dificuldades financeiras muito grandes, e eles não vinham aqui pedir o dinheiro, eles vinham aqui pedir o trabalho, que ela pudesse ser aquela intercessora e sensibilizasse o mercado de trabalho ao ponto de poder acolher esses pais de família, essas mães de família. E são muitos os relatos: olha, padre, hoje eu estou com uma situação financeira bem, né? Porque arrumei um trabalho, minha esposa arrumou um trabalho, vice-versa. Hoje, graças a Deus, a gente tem umas condições que possa até ajudar também no santuário, justamente porque foi aqui que, no momento de muita dificuldade, a gente conseguiu. Mas também temos relatos de pessoas que conseguiram graças de doenças, né? Pessoas que conseguiram graças de conversões dentro da família, né? Algum filho, alguma filha que andava de um tanto meio rebeldes, então vieram aqui e colocaram. Eles trazem fotos para a gente abençoar as fotos, né? Então a gente abençoa. E já que não pôde trazer a pessoa, trouxe a foto. A gente abençoa aquela foto e diz: Nossa Senhora sabe o que está fazendo. E muitos relatos desses: olha, padre, graças a Deus meu filho deixou o vício tal, minha filha deixou o vício tal, a minha filha conseguiu superar um grande problema que estava passando. Então esses relatos acontecem muito aqui para nós, né? Alguns são silenciosos, às vezes aparece na caixa de coleta uma colaboração financeira e está lá no papel escrito: este é um agradecimento à Nossa Senhora do Trabalho, então aqui uma doação para contribuir com o santuário, né? Porque para a manutenção do santuário desse é difícil. Então tudo isso é graça, tanto para as pessoas e graça também para aqueles que estão à frente, né? De tocar essa devoção, de tocar essa missão, e graças a Deus aqui é bastante participante. Padre, o senhor falou que em 1987 aqui foi elevado a santuário, né? E aqui é uma comunidade com muitas pastorais, né? Com muitos movimentos, muitas missas também. Aqui tem missa todo dia, de segunda a sábado, às 7 da manhã, né? 7 da manhã. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa vida comunitária aqui da Nossa Senhora do Trabalho. Nós tínhamos missa aqui todos os dias, de segunda a sexta, 7 e 18h30. Todo santo dia. E até participava, 7 da manhã, 18h30. 18h30 um pouco menos, só quando tem sétimo dia que tinha muita gente. Mas sempre tem. 7 da manhã, mais pessoas que vão para o trabalho, passam aqui, participam da missa, depois vão para os seus trabalhos. Inclusive pessoas que passaram a fazer isso quando disseram assim: eu passo na paróquia, participo da Santa Missa e vou para o meu trabalho, um trabalho que eu consegui por um pedido à Nossa Senhora. Então eles participam. Bonito. 18h30 já não dá, porque o trânsito, o trabalho está imenso, então não conseguem sair do trabalho e chegar aqui a tempo. E graças a Deus essa participação gerou, eu estou com 3 anos à frente do santuário como pároco. Em Porto Alegre foi há 5, mas como pároco do santuário foi há 3. Muita gente chegou para mim e disse: Padre Antônio, por que não tem a missa também do sábado? Porque a gente gostaria da missa a semana toda, né? Sim. Então por que não tem a missa do sábado? Eu disse assim: olha, tudo bem, desde que vocês não fiquem confundindo missa do sábado de manhã como se fosse a missa válida para o domingo. Não vale. Tem que deixar bem claro. Bem claro isso. Agora, se vocês não ficarem por aí dizendo: eu vou na missa sábado, eu não preciso de domingo, não tem sentido. Então eu acredito que um tempo houve, mas para evitar essa confusão, acho que os padres deixaram. Mas aí são pessoas já bem conscientes, são pessoas bem ativas. Então agora nós temos missa de segunda a sexta, 7 e 18h30, sábado às 7, às 16 e às 18h30, domingo nós temos missa no santuário, 8 horas, 10 horas, 18h30, e em 2 comunidades, 9 e 10 horas da manhã. E o bacana é que essa missa do sábado, das 7 da manhã, ela tem a liturgia do sábado, e poucas pessoas acabam conseguindo participar, né? Isso. Porque no sábado de tarde é a liturgia do domingo. E padre, aqui a comunidade é administrada pela Congregação dos Servos da Caridade.
Conta um pouquinho quem são os servos da caridade. Os servos da caridade surgiram na pessoa de São Luís Bonella. São Luís Bonella, ele nasceu na Itália, numa cidadezinha, num lugarejo chamado Frasciccio. Frasciccio é um lugarejo bem próximo da cidade de Como. Como, para situar um pouco, próximo de Milão, mais para o norte da Itália. Mais para o norte da Itália, né? A atividade de São Luís Bonella aconteceu basicamente em Como, ali está a nossa casa-mãe, né? E ele começou esse trabalho no ano de 1866, quando então ficou padre. A Itália não gozava da riqueza diocesana. Um padre diocesano que nunca foi pago. Nunca foi pago. São Luís Bonella nunca foi pago, né? Na época ele era um desses padres que, desde criança, 8 anos de idade, ele teve uma visão de Nossa Senhora e, pela conversa com Nossa Senhora, ela deu a dica de que ele receberia esse carisma para se tornar o padre, um dos padres da caridade, hoje a gente pode dizer um dos santos da caridade. E ele alimentava sempre a ideia, juntamente com a irmã, que depois se tornaram também muitos colaboradores no começo da sua obra. Fazia sopa de lama para dizer que quando eu for grande eu vou fazer sopa para os pobres. E ele dizia sempre: eu quero os mais pobres dentre os pobres. Por quê? Porque ele é de uma família pobre, de uma família numerosa e pobre. E ele disse assim: eu sou pobre, mas tem gente mais pobre ainda do que eu, e é a esses que eu sou enviado. Então, em 1866, quando ele foi ordenado padre, foi vigário, então ele começou esse trabalho de caridade, né? E foi de cá para lá, de lá para cá, e onde ele chegava, ele fazia esse tipo de revolução. Que naquela época existia uma força tanto grande na Itália, seja de maçonaria, seja de alguma coisa do tipo, anticlerical, que fez da vida dele um pequeno inferno, para ele conseguir e conseguir. Mas ele dizia sempre: a obra que eu estou querendo não é minha, ela é de Deus. Portanto, as dificuldades fazem parte, e se é de Deus vai dar certo. E, graças a Deus, como ele dizia, essa obra começou em Como. Ele comprou uma casa bastante estragada, ele reformou com os colaboradores deles, com idosos, e ali começou toda essa obra dos servos da caridade, que está presente em 25 países. Que beleza! Nós estamos hoje presentes em 25 países. Somos mais de, entre padres e irmãos, nós somos mais de 600 hoje no mundo, né? É uma congregação razoavelmente pequena, comparada a outras que tem 2.000, 2.000, 4.000 membros. Então, nós temos hoje em torno de 600 membros espalhados nesse país e no Brasil também. O primeiro nome que ele escolheu para a congregação não foi este, o primeiro nome foi Filho do Sagrado Coração de Jesus. Mas quando foi a Santa Sé não aceitou, porque já tinha uma outra congregação com esse nome. Disse assim: não, mude o nome para não ficar igual. E ele pediu um tempo, e um dia, estando na Catedral do Duomo de Milão, ele chegando na catedral, um amigo dele, padre, eis que chega o grande servo da caridade. E ele Satinou. Pronto, esse é o nome, né? Então ele foi na Santa Sé e registra o nome de sua congregação como os padres e irmãos servos da caridade. E hoje somos a Associação Servos da Caridade, uma entidade civil, né? Associação civil, e também somos a congregação Servos da Caridade, como a entidade religiosa, né? Que hoje exige as leis brasileiras. E Padre Antônio, agora eu queria que o senhor contasse um pouco do seu chamado vocacional
e o porquê que o senhor escolheu seguir o caminho pela Congregação dos Servos da Caridade? Engraçado que eu tive o primeiro chamado vocacional quando eu tinha 12 anos. Piripiri, no Piauí. Lá no Piauí. Interior do Piauí? Interior do Piauí, no nosso Piauí. Eu sempre digo, nem no Nordeste eu sou do Sul. Eu sou do Norte. Norte do Nordeste. Norte do Nordeste, Norte do Piauí. Né? E eu então tinha 12 anos. E eu ia com os franciscanos, porque os franciscanos é que estavam lá no Piripiri ainda hoje. É a sua cidade natal? Sim. Eram os franciscanos, os frades menores. Então eu já estava tudo certo para ir com os frades menores para ser freio. Ser padre, freio, como se tratam entre si, freio significa irmão. Então, meu pai disse, não, eu não vou interferir na sua vida, mas agora você tem só 12 anos, você ainda não tem capacidade de servir o que você realmente quer, você vai lá, de repente faz fiasco, entendendo? Então, primeiro amadureça, para depois você tomar uma decisão mais séria, e enquanto isso você vai me ajudar na roça. Né? Então eu trabalhava com meu pai na roça, né? Depois ele teve um comércio, então a gente passou a trabalhar no comércio. Quando eu fiz 17 anos, eu recebi um convite para ir para Brasília, trabalhar em Brasília. Aí eu fui para Brasília, estava lá um irmão meu já, ficava morando nós dois, e depois a gente estava numa república e o dono da república era uma pessoa católica, uma pessoa com muita fé, via que eu não era muito de bagunça. Disse, ou melhor, Antônio, você às vezes não é muito de bagunça, é esses caras que saem aí e tomam muito e bebem, e depois eu ainda tenho que trazer para casa e dar um trabalho desgraçado. Não, eu não quero. Não, eu prefiro ficar aqui, eu tenho que estudar mesmo, esse negócio todo. E um dia eles perguntaram, olha, eu disse para eles, sabe que eu tenho vontade de ir para o seminário para fazer uma experiência? Sempre bate isso na minha cabeça. Depois então eu vou lhe arrumar tudo de pessoa. E me levou para o padre Lino della Morte, né? O nome do padre. E esse padre era servo da caridade. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Estava no cruzeiro, recém chegando no cruzeiro novo, a nossa congregação estava chegando lá naqueles dias. E eu fiquei com esse padre, depois fui para Canela, fiquei 2 anos em Canela. E tá aí. Agora vai fazer 40 anos que sou padre. Foi bem rápido assim, né? Eu disse, nossa, 8 anos. Primeiro eu não gostava daqui do sul, Deus me livre, aquele inverno louco, nordestino, caindo neve, um frio danado. Embora a gente sendo jovem aguenta mais. Hoje eu sofro mais. Hoje eu sofro mais. Quando começa a dar esses primeiros frios, hoje, aí eu tenho saudade do Nordeste, né? Mas eu aguentei firme, depois fomos para Santa Maria. Santa Maria são os extremos, né? Sim, é muito calor e muito frio. É muito calor e muito frio. E eu fui ordenado diácono no dia 29 de junho de 1985, naquela manhã daquele junho de 1985, Dia de São Pedro. Dia de São Pedro, né, São Paulo, aqueles telhados estavam todos brancos de geada, um frio. Eu disse, gente, Deus me livre, eu quero terminar isso aqui, eu quero trabalhar longe daqui, porque o frio desse quem que aguenta? Depois tinha um calor que também era pior do que o do Nordeste, porque é úmido, né? E o calor úmido não tem vento, não tem brisa, não tem... É muito cansativo, né? Deixa a gente cansado demais. E o do Nordeste não, do Nordeste é um calor mais tranquilo. Lá na sua terra é perto do litoral? Perto assim, parte, né? Porque de lá para Luiz Correia são 185 quilômetros. Médio. Tipo Porto Alegre Torres. Isso, por aí. É por aí, o litoral é mais ou menos parecido. Mas daí o senhor deu diácono aqui no Rio Grande do Sul? Foi. E fui ordenado padre lá. Foi um dos primeiros padres a ser ordenado na cidade. Lá no Piauí, o senhor foi ordenado sacerdote. E depois, qual foi os locais por quais o senhor trabalhou? Então, depois que eu fui ordenado, eu fui para São Paulo.
Aí fiquei em São Paulo 8 anos. Depois de São Paulo eu fui para Brasília, fiquei em Brasília 8 anos. Depois de Brasília eu vim para Porto Alegre, aqui só fiquei 2 anos. De Porto Alegre eu voltei para Brasília, aí fiquei lá mais 2 anos. Lá de Brasília eu fui para o Paraná. Aí no Paraná eu fiquei 5 anos. Do Piraquara, Curitiba. De lá fui para Foz do Iguaçu, uma paróquia que nós temos perto de Foz, Santa Teresa de Itaipu. Ali fiquei 6 anos. De lá eu fui para Brasília de novo. E lá em Brasília fiquei 5 anos e pouco. E agora eu estou aqui. A vida do padre de congregação, de padre religioso, é bastante dinâmica, né? Até que nem cigano, vai para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Você jovem que esteja considerando aí o sacerdócio, quem sabe o servos da caridade. Será bem-vindo. Então pode ser um bom caminho, né? Será muito bem-vindo. Padre Antônio, muito obrigado por essa conversa, por contar um pouco sobre a caminhada aqui da comunidade, a sua caminhada sacerdotal. Sempre muito bom falar desses temas da igreja. Eu queria que o senhor deixasse um convite final. O vídeo já vai, logo já vai estar no ar, para quem for assistir, para vir aqui para participar das festividades de Nossa Senhora do Trabalho. Então, a vocês que fazem parte aqui do canal, né, do nosso querido amigo, vocês são convidados especiais a participar da nossa novena. Começou ontem. Ontem tivemos o primeiro dia. Ontem, dia 21, só para a gente Ontem, dia 21 de abril, nós começamos com a primeira noite. Esse santuário tinha muita gente, graças a Deus. Hoje é a segunda noite, dia 22. E depois da novena, nós temos a quermesse. É um espaço muito familiar, onde tem uma animação, onde são famílias que ali sentam, conversam, batem papo, riem. É um verdadeiro espaço de fraternidade. Então venha, eu tenho certeza que você, além das graças, né, que recebe de Deus por intermédio da nossa Mãe querida, Nossa Senhora do Trabalho, você também pode participar de um momento de fraternidade muito agradáveis aqui entre nós, comendo um carreteiro, um pastel, uma pizza, um cachorro quente, uma bebida, né? Tem tantas coisas boas. Tem até um espaço de brinquedo próprio para as crianças, de modo que as crianças podem ficar brincando e você ficar à vontade, né, curtindo aquele momento de lazer. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, de conhecer um pouco mais sobre a devoção à Nossa Senhora do Trabalho. Você que é aqui de Porto Alegre, venha conhecer aqui na Avenida Bento Mendes, 1560. 1560. Participe das missas aqui, 7 da manhã, um horário excelente para quem precisa trabalhar depois, participa da missa, depois segue o seu caminho. Considere se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com os seus amigos, seus familiares, pessoas próximas a você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.